tema da mensagem hoje aí é uma missão marcada pela graça e pelo evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta porção aqui de Romanos capítulo 15, do verso 14 até o verso 21, nós iremos perceber, Paulo agora ele vai abrir o seu coração, caminhando já para o final de sua epístola. Paulo ele vai revelar esse coração de um servo de Deus, de um homem temente a Deus, que está ali extremamente comprometido com Deus e com a missão de proclamar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo vai dizer aqui que ele é servo de Cristo Jesus. Você bem sabe, eu creio que você bem sabe, que servo, ali no grego, doulos, significa escravo. O que Paulo estava dizendo, eu sou escravo de Cristo. E eu sei que esse conceito está bem distante para muitos de nós, ou se não para todos nós. Mas basicamente um escravo ele não tinha vontade. Um escravo ele não tinha desejo. O desejo e a vontade do escravo era fazer a vontade do seu senhor. Paulo pega este conceito e aplica-se à fé cristã. E ele diz, eu sou servo de Cristo. Ou seja, eu sou escravo de Cristo. Eu existo para Ele para fazer a vontade dEle. E aí eu pergunto a cada um de nós que estamos aqui, será se de fato nós podemos nos intitular servos de Deus? Será se de fato nós vivemos com esta perspectiva? Eu existo para Ele e para fazer a vontade dEle? Porque muitas vezes nós conduzimos a nossa vida do jeito que nós queremos. O casamento do jeito que nós queremos, o trabalho do jeito que nós queremos, a criação dos filhos do jeito que nós queremos, e mesmo assim nos intitulamos servos de Deus. Simplesmente porque viemos a um culto no domingo ou na quarta-feira, e aí então dizemos, sou servo de Cristo Jesus. Mas servo é aquele que faz a vontade do seu Senhor. A vontade do nosso Senhor não se limita apenas à reunião do culto público, da reunião solene, do ajuntamento do povo de Deus. E Paulo ele vai nos mostrar exatamente isso. Ao se aproximar ali do final da sua epístola, Paulo ele faz então uma transição do ensino doutrinário para agora um tom mais pastoral. Uma fala mais pessoal e pastoral. Você precisa se lembrar que Paulo não era o pastor da igreja ali em Roma. Paulo não foi o fundador da igreja em Roma. Mas ele está escrevendo a sua epístola aos irmãos que estavam em Roma, à igreja que estava em Roma. E aí então, Paulo caminhando para o fim, Paulo ele discorre toda a doutrina do capítulo 1 ao capítulo 11. Ele está pregando o evangelho, ele está anunciando a doutrina central da nossa fé, da fé cristã. E agora do capítulo 12 até o capítulo 14, metade do capítulo 15, Paulo está tratando de coisas práticas da nossa fé. Ou seja, aquele que nasceu de novo, que o Espírito Santo habita dentro dele, se de fato isso ocorreu comigo e com você, Paulo está dizendo, quando isso ocorre na vida de um homem, ele vai caminhar de maneira diferente. E agora caminhando para o fim, e o objetivo do apóstolo Paulo era pregar o evangelho na Espanha. E ele então buscava o apoio da igreja que estava em Roma. Ele precisava desse apoio. E então ele escreve a sua epístola, ou seja, anuncia o evangelho, e ele vai dizer que essa igreja e os irmãos que estavam ali eram irmãos maduros na fé. Pessoas que estavam aptas, inclusive, a exortar-vos uns aos outros. Ou seja, instruir uns aos outros no temor do Senhor. Ou seja, para que eles pudessem pensar de maneira correta. Então, Paulo ele abre o seu coração sobre o chamado que ele recebeu de Deus. Que Deus o separou para isso. Que Deus o comissionou para uma missão. Na qual todo servo de Deus, todo aquele que nasceu de novo, que o Espírito Santo habita nele, ele tem uma missão. Se você de fato nasceu de novo, o Espírito Santo habita em você, você tem uma missão e você deve cumprir essa missão. E a nossa missão e a visão da igreja não está fundamentada no pastor Rodrigo ou qualquer outro pastor. A missão de uma igreja bíblica, ela está pautada na palavra de Deus. E se você bem lembra, lá Jesus, lá em Mateus capítulo 28, ele comissionou a sua igreja. Ele não comissionou apenas os apóstolos, mas todo servo de Deus. Todo aquele que nasceu de novo, ele tem a missão de pregar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é um privilégio, a mim e a você. Podemos anunciar o evangelho. Podemos pregar a palavra do Senhor. E Paulo, ele abre o seu coração e fala sobre o chamado que ele recebeu do Senhor.
e sobre como, ou seja, o modo como ele servia a Deus, e nós podemos perceber essa paixão por anunciar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, onde ele ainda não havia sido anunciado. Paulo diz, olha, eu não vim para lançar o fundamento, a base, sobre aqueles que já lançaram. Deus me separou e me enviou aos gentios. Ou seja, eu não ia lançar um fundamento sobre o lugar que os apóstolos já haviam lançado. Não, Deus me separou, os gentios. E aí, então, muitos podem se perguntar, o que nós podemos aprender com um texto como esse? Muito. Esse texto nos mostra que todo crente é chamado a viver uma vida moldada pela graça de Deus e comprometido com o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos perder esse foco. Nós não vivemos para nós mesmos. Eu sei que muito se fala, né, principalmente no meio reformado, que vão citar Lutero, né? Um sapateiro se converte, um cara se converte, e ele pergunta a Lutero o que deveria fazer. Lutero pergunta para ele, né? Dizem que pergunta para ele o que ele faz. Ele dizia que era um sapateiro, disse que era um sapateiro. Então Lutero diz, vai e faça o seu melhor sapato. E eu sei que em um certo ponto está certamente correto, só que muitas pessoas elas acham que é apenas isso, né? Ou seja, é claro que você deve fazer o seu trabalho com excelência, da melhor maneira para que Deus seja glorificado, mas nós não podemos nos esquecer que de fato vai transformar a vida de alguém é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E esta missão, eu e você, nós não podemos perdê-la de vista. Porque nós existimos para Ele, para a glória dEle. Então é claro, seja você um pedreiro, um doutor, seja o que for, faça o seu trabalho para a glória de Deus. Mas não se esqueça que a sua missão, você foi comissionado por Deus para abrir os seus lábios e pregar o evangelho. Assim como muitas pessoas foram um canal da bênção de Deus para que você fosse alcançado pela graça do Senhor. E pessoas foram instrumentos de Deus para isso. Que eu e você também desejamos ser esse instrumento nas mãos do Senhor, para que o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance muitas e muitas pessoas. Porque convenhamos, meu irmão, um médico, se for um bom profissional, que é raro, mas existem ainda bons profissionais, isso em todas as esferas, ele pode fazer um excelente trabalho, e se ele for um bom profissional, ele pode até te prolongar alguns anos de vida. Né? Faz um check-up, faz algumas correções na alimentação e por aí vai, ele pode te poupar, né? Pode te dar aí alguns anos de vida. Mas, se não houver arrependimento, se não houver convicção de pecado, se não houver uma vida prostrada diante do Senhor, só tardou 15 anos para aquela pessoa ser condenada a uma eternidade de sofrimento. Porque esta é a situação de todo homem sem Deus. Se o corpo desceu à sepultura condenado, está condenado. Não há meio termo. Jesus escancarou, ele abriu as cortinas da eternidade e mostrou exatamente isso. Se o corpo desce à sepultura condenado, está condenado. Muitos dizem, olha, morreu, descansou. Será? Porque se não houve arrependimento de pecados, se não houve uma confissão de fé pública em Cristo Jesus, e uma vida prostrada diante do Senhor, o tormento só irá começar. Então o médico, por mais excepcional que ele seja, ele pode te garantir isso, talvez prover isso, mais 15 anos. ONGs são maravilhosas. Trabalhos que são essenciais. Muitos dizem, olha, nós precisamos fazer um sopão e distribuir na madrugada. Ótimo. Se Deus colocou isso no seu coração, você deveria encabeçar esse projeto. E Deus irá colocar pessoas para te auxiliar nesta jornada. Mas lembre-se, o propósito maior não é simplesmente alimentar pessoas. Porque você pode prover a refeição, que para eles, naquele exato momento, pode ser que eles achem que aquilo seja a melhor coisa que eles precisam, o essencial. Só que se você só dá o sopão e não prega o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, você está mandando pessoas para o inferno com a barriguinha cheia, só isso. Então, por mais que existam profissionais maravilhosos e inúmeras outras, como eu disse aí, ONGs e outras profissões, seja qual ela for, são essenciais, são maravilhosas. Mas a única coisa que vai ficar para a eternidade é aquilo que é feito por meio da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que continua sendo o poder de Deus para transformar. Porque o que o homem mais precisa não é, em primeiro lugar, dinheiro, paz. Ele precisa ser reconciliado com Deus.
Ele precisa ter os seus pecados perdoados, para que ele então seja livre da condenação eterna. E só o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo pode fazer isso. E Paulo tinha um amor, e ele enxergava isso como um privilégio, a vocação. Ele conseguia enxergar a missão que Deus colocou sobre os ombros dele. Quantos de nós já nos esquecemos disso? Quantos de nós que estamos aqui nesta noite, que nos esquecemos de onde Deus nos tirou? De uma vida desgraçada, sem sentido, sem propósito. Uma vida infeliz, onde você estava na sarjeta. E você se esqueceu de onde Deus te tirou. Porque eu digo que você se esqueceu? Porque quantas vezes nós abrimos os nossos lábios para pregar o Evangelho? Para anunciar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem o poder para transformar vidas, assim como transformou a sua vida. Assim como transformou a minha vida. Tratamos de diversos assuntos no nosso dia a dia. Conversamos com inúmeras pessoas. E quantas vezes nós anunciamos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo? Quantas pessoas estão aí no seu círculo de amizade? Pessoas que você sabe, você tem a ciência, que elas não professam a fé em Cristo Jesus, que elas não se arrependeram dos seus pecados. Eu e você deveríamos ficar extremamente incomodados, sabendo que se aquela pessoa, se o corpo descer à sepultura, naquele exato momento, estão condenados a uma eternidade de sofrimento. E Deus capacitou a mim e a você. Deus nos colocou ali. Deus te plantou aonde você está. Então você deve se posicionar. Nós devemos nos posicionar e abrir os nossos lábios e pregarmos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse texto que nós iremos meditar nele nesta noite, nos mostra exatamente isso. Que todo crente é chamado a viver uma vida moldada pela graça e comprometida com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não vivemos para nós mesmos. Tem pessoas que elas querem vir à igreja e elas querem fazer aquilo que elas gostam. Meu irmão, aí você não serve a Deus. Você está servindo a si próprio. Ah, não, eu quero vir à igreja, mas eu quero fazer isso. Não, você não deveria ser assim. Um servo, ele não faz a vontade dele. Ele faz o que precisa ser feito. Falava pela manhã que os irmãos do louvor, a maior parte deles, eles precisam vir nos 2 cultos, pelo menos para nos ajudar a tocar e a ministrar o louvor ao nosso Deus. Você acha que é fácil? É sacrifício. Eles têm que abrir mão de algumas horas com a família para estar aqui servindo a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, para estarem envolvidos na obra. Eu sei que não se resume a isso. Não se resume a isso. Mas faz parte. Agora, não, eu só quero servir naquilo que eu gosto. Não, daí você não está servindo a nada, você está servindo a si próprio. As pessoas acham que isso é servir a Deus. Não, eu sou servo de Deus. Eu estou ali para fazer o que precisa ser feito. Eu quero ser esse instrumento útil na mão do meu Senhor para abençoar a obra de nosso Senhor Jesus Cristo, para abençoar a vida dos nossos irmãos. Porque amar a Deus e servir a Deus, nós amamos a Deus e servimos a Deus, e isso é expresso, é visto, quando nós também amamos os nossos irmãos e servimos aos nossos irmãos. Então nós fomos, da mesma maneira que nós fomos alcançados por Deus, e via de regra, Deus colocou pessoas em nosso caminho. Pessoas que oraram por nós, pessoas que insistiram inúmeras vezes, quando nós muitas vezes zombávamos delas, quando nós desprezávamos, e elas insistiram. E graças a Deus, e louvado seja Deus, que quem continua fazendo a obra é o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. É do seu jeito, da sua maneira, Deus te chamou assim. Então o que eu e você precisamos é abrir os nossos lábios. Primeiro, dobrarmos os nossos joelhos, buscarmos ao Senhor e abrirmos os nossos lábios e aproveitarmos todas as oportunidades que Deus nos dá e anunciarmos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu e você, nós fomos alcançados pelo Senhor para sermos também esse instrumento nas mãos de Deus. E Paulo estava mostrando isso aos seus irmãos que estavam em Roma, que era um privilégio para ele, servir a Cristo. Então, vamos ler aí o texto, meditarmos aí de maneira breve em alguns pontos. Primeiro, verso 14, né? Meus irmãos, quanto a mim, estou convencido de que já estáis cheios de bondade, plenamente suprido de todo conhecimento, sendo vós mesmos capazes de instruir-vos uns aos outros. Então aqui, Paulo não era um político,
Paulo não estava querendo agradar ninguém, Paulo estava falando a verdade. Embora Paulo não fosse o fundador e o pastor naquela igreja, no capítulo 16 você verá que Paulo conhecia muitos irmãos que congregavam ali, que estavam reunidos ali em Roma. Ele conhecia muitos irmãos. E eram homens e mulheres piedosos, tementes a Deus. Então Paulo tinha um feedback, ele sabia como era a igreja em Roma. E ele diz que pelo menos 3 pontos nós podemos destacar. Que eles estavam cheios de bondade, que eram plenamente supridos de todo conhecimento e capazes de instruir-vos uns aos outros. Ou seja, de pensar de maneira correta. E aí ele diz, olha, mas em parte vos escrevo mais francamente ou ousadamente para vos lembrar de algumas coisas por causa da graça que me foi concedida por Deus. Vou explicar para você aqui, ó. Verso 15, mas em parte vos escrevo mais francamente para vos lembrar. Então essa ideia, né, que muitos têm uma repulsa. Olha, mas vai repetir o sermão? Se não me falha a memória, eu creio que foi para Spurgeon. Spurgeon uma vez repetindo um sermão, aí dizem que um jovem perguntou a ele, mas você já pregou esse sermão? Você já falou sobre isso? Aí, então ele responde com uma outra indagação. Você já colocou em prática tudo que foi dito nesse sermão? E simplesmente ele disse não. Então a resposta, sabe qual foi? Então você precisa ouvi-lo. Você precisava ouvi-lo de novo. Você precisava ouvi-lo novamente, se você não colocou em prática. Paulo não tinha nenhum problema. Muitos acham que a fé cristã é você aprender uma coisa nova todos os dias. Não, a fé cristã não se resume a aprender uma coisa nova todos os dias. Paulo não tinha nenhum problema. Em outra ocasião ele diz, olha, não me desgosto e não me envergonho de escrever as mesmas coisas. É segurança para vocês. Nós precisamos relembrar. E é exatamente isso que Paulo está dizendo. Olha, em parte vos escrevo mais francamente para vos lembrar de algumas coisas. Que coisas? Ora, aquilo que ele acabou de dizer. Do capítulo 1 ao capítulo 11, doutrina. Palavra de Deus, ensino. Muitos pastores têm uma repulsa, né? Eles não querem pregar Romanos, porque eles dizem que é altamente complexo. Paulo escreve a epístola aos Romanos, não era para pastores, para reunião de presbíteros, não, era a igreja. Um povo que estava ali buscando conhecimento, que buscava conhecer a Deus para servi-lo, e ser esse instrumento nas mãos do Senhor. Então, fique tranquilo. Às vezes pode ser que nós venhamos rever e relembrar algumas coisas, e nós precisamos disso. E ele diz, olha, por causa da graça que me foi concedida por Deus, olha, eu estou escrevendo de maneira mais ousada a vocês, e eu sou servo de Deus, mas não é por causa, eu estou escrevendo para vocês, para falar da graça, pela graça de Deus que me foi concedida. Eu não sou merecedor de nada, não sou digno de nada, mas Deus, em sua infinita graça, misericórdia, me concedeu isso. É por isso que eu estou escrevendo a vocês. Verso 16. Vamos ler ainda a parte B do verso 15. Né? Para vos lembrar de algumas coisas por causa da graça que me foi concedida por Deus. Essa graça foi para quê? Para ser um servo de Cristo Jesus. Escravo de Cristo Jesus. Para fazer a vontade de Deus. Entre os gentios, ou seja, Deus me separou, e aqui no verso 16, ele vai nos remeter ali a uma ideia de um sacerdócio. Né? A ideia, basicamente, ali de um sacerdote no Antigo Testamento, ou seja, eu estou ali para fazer a vontade de Deus, para servi-lo. Isso estende-se a todos nós hoje. Né? Isso não se restringe, em hipótese alguma, Paulo estava dizendo, olha, a minha pessoa é a mesma coisa que um sacerdote do Antigo Testamento. Não, nós sabemos que todos nós existimos para Ele e devemos servi-lo, glorificar ao Senhor. Para ser um servo de Cristo Jesus entre os gentios, servindo ao Evangelho de Deus como sacerdote, para que os gentios sejam aceitáveis a Deus como oferta santificada pelo Espírito Santo. Ou seja, para que eles ouçam e eles possam ser oferecidos como uma oferta. Portanto, tenho motivo para me gloriar. Mas ele está dizendo, olha, eu tenho motivo para me alegrar, para, assim, me encher, mas não é em mim mesmo, não. Tenho motivo para me gloriar em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Nas coisas pertinentes a Deus. Porque não ousarei falar de coisa alguma, senão daquilo que Cristo tem feito por meu intermédio. Ou seja, eu vou falar para vocês daquilo que Cristo fez.
Não é para que vocês possam me aplaudir, não é para que vocês possam dizer, olha, que cara fenomenal. Não, não, Paulo está dizendo, olha, eu estou apresentando a vocês que eu não sou um Zé Ninguém. Mas o que eu faço e tudo que tem acontecido, sinais, prodígios, milagres e por aí vai, isso é fruto exclusivamente da graça de Deus, do agir do Senhor sobre mim. Não é porque eu sou fenomenal, não. Verso 18. Porque não ousarei falar de coisa alguma, senão daquilo que Cristo tem feito em meu intermédio. Qual o objetivo? Para a obediência dos gentios, ou a fé dos gentios, né, em Deus. Em palavra e em ação, pelo poder de sinais e prodígios, no poder do Espírito Santo. De modo que desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, tenho proclamado plenamente o Evangelho de Cristo. Desse modo, esforcei-me por anunciar o Evangelho, não onde Cristo já havia sido proclamado, para não edificar sobre o fundamento alheio. Pelo contrário, como está escrito, vai citar Isaías, aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não o ouviram entenderão. Ou seja, você se lembra, muitos acham que os gentios serem enxertados é porque o plano falhou. O plano de Deus falhou com relação ao seu povo e à sua igreja. Não, não, isso aí está no Antigo Testamento. Plano de Deus, propósito de Deus. Nesse sentido, todos nós somos gentios, né? Você não é judeu, você é um gentio. Nós fomos inseridos e enxertados na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, de maneira breve, primeiro, nós vemos aqui uma igreja capaz, mas que ainda precisa de exortação. Do verso 14 até a parte A do verso 15. Paulo ele reconhece que a igreja, os crentes que estão em Roma, eram maduros, bem instruídos e piedosos. Mas ainda assim, ele escreve com mais ousadia, né? Ou mais francamente, ele escreve isso, ou seja, para lembrá-los de certas verdades, ou seja, das doutrinas. Então isso nos ensina que por mais que nós sejamos maduros, nós nunca estamos além da necessidade da palavra de Deus. Você não vai chegar a um patamar na sua vida onde você vai dizer o seguinte, olha, eu não preciso de mais ninguém. Eu não preciso de ajuda de mais ninguém. Eu sou um cavaleiro solitário, um zorro da fé. Eu não preciso de mais ninguém. Não preciso nem da palavra de Deus, que já sei de tudo. Nenhuma igreja ela está tão forte que ela possa caminhar sozinha. Nenhum cristão. Não. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos ser exortados. Nós precisamos ser confrontados. Nós precisamos ser disciplinados. Nós precisamos ser lembrados, corrigidos e encorajados. Todos nós. Na linguagem mais moderna, né, nós temos vários pontos cegos, não é? Precisamos da ajuda uns dos outros. Então, todos nós precisamos ser constantemente lembrados, corrigidos e encorajados. Então, maturidade não é uma independência espiritual. Muitos acham isso. Eu vou chegar num patamar onde eu atingi uma maturidade, onde eu posso andar sozinho. Ou seja, eu sou um independente espiritual. Maturidade é quando você tem a sua humildade para reconhecer que precisamos, todos os dias, sermos alimentados pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é maturidade. É aquele momento que você reconhece a sua fraqueza, a sua limitação e o quanto nós precisamos do Senhor, todos os dias. Segundo, nós vemos aqui um ministério dado pela graça, como nós vemos aí do verso 15, a parte B, do verso até o verso 16, né? Para vos lembrar de algumas coisas por causa da graça que me foi concedida por Deus, para ser um servo de Cristo Jesus entre os gentios, servindo ao Evangelho de Deus como um sacerdote, para que os gentios sejam aceitáveis a Deus como uma oferta santificada pelo Espírito Santo, né? Ou seja, Paulo ele não via o seu ministério como fruto de um esforço pessoal. Não. Paulo via isso, o ministério, como um presente da graça de Deus. Ele não escolheu esse caminho por mérito. Não. Deus o chamou. Deus o chamou. Deus o capacitou. E Deus o enviou. E isso deveria queimar no meu e no seu coração. Porque se Deus nos arrancou da sarjeta, se Deus nos arrancou de uma vida infeliz e desgraçada,
Nós deveríamos ter essa convicção que o apóstolo Paulo e inúmeros servos de Deus têm. Deus me chamou. Se Deus me chamou, Deus me capacita. Ele vai me capacitar para a sua obra. E é Ele que vai me enviar. Graças a Deus, louvado seja Deus que continua sendo o Espírito Santo, né? Convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. O que eu e você temos que fazer é abrir os nossos lábios, pregar a palavra de Deus. Como Paulo em outra ocasião disse, olha, eu tenho vos pregado palavras, não palavras persuasivas, de sabedoria humana, mas de demonstração de poder. Nós deveríamos orar todos os dias, pedimos a Deus para que nos dê sabedoria, e que no abrir dos nossos lábios o Espírito Santo possa agir na vida do outro. Que o Espírito Santo possa quebrantar corações. Talvez você não ore nem para a sua família, nem pelo seu círculo de amizade. Você não ora nem pela sua cidade. E dizemos que queremos um avivamento, queremos um grande agir do Senhor. Olhamos naturalmente. Ah, mas é impossível, impossível, você está aqui, eu estou aqui. Você quer gente mais dura de coração do que nós? Ora, se ele operou na minha e na sua vida, por que ele não pode operar na vida dos seus parentes, dos seus colegas de trabalho, do seu vizinho? Às vezes você trata com o vizinho, trata com o colega de trabalho, trata com inúmeras pessoas, fala de diversos assuntos, mas não prega o evangelho de Cristo Jesus. Ah, mas o que ele vai achar de mim? Um dia nós vamos estar diante de Deus, lembre-se disso. Você foi chamado para isso. Nós temos uma missão que foi dada pelo nosso comandante. E não é o Messias, mas não é Bolsonaro, não. É Cristo Jesus. Ele nos deu essa missão. Nós temos uma missão que deve ser cumprida. Pregar o Evangelho. E ele diz, ide e fazei discípulos. Ele não disse, ide e tentai fazer discípulos. Não, a ordem é, ide e fazei discípulos. Ou seja, eu estou enviando vocês. Eu separei vocês, estou enviando vocês, vou capacitá-los. E esse poder ele já garantiu sobre nós, para sermos suas testemunhas, para pregarmos o Evangelho. Ele garantiu isso. Como que Paulo descreve o seu ministério? Como um sacerdócio. Ou seja, uma oferta espiritual. E ele diz que os gentios convertidos ali ao cristianismo, de uma certa forma, seriam também apresentados a Deus como uma oferta agradável. Veja que visão maravilhosa do trabalho pastoral e missionário do apóstolo Paulo. Ele via cada alma alcançada como uma oferta consagrada a Deus. Hoje, para muitos líderes religiosos, eles olham para as almas, mas não com esse mesmo olhar. Uma alma, mais uma vida resgatada para Cristo, uma oferta consagrada a Deus. Não, eles olham como número. Seja para mostrar o tamanho de sua igreja, ou até mesmo para a questão da arrecadação. Se tem mais gente, mais dinheiro, né? E de regra é assim que funciona. Então, esquecem a oferta espiritual, consagrada a Deus. Vamos pensar apenas em números. Paulo não via assim. Nós nos enxergamos assim? Que nós fazemos parte deste projeto missionário? Ou você acha mesmo que Deus te tirou da sarjeta para você vir domingo após domingo, sentar nesta cadeira, preocupar-se apenas com a sua vidinha, com a sua família, seus filhos, seu trabalho? Sério? Então você saiu do catolicismo romano, só mudou a placa, a vida continua a mesma. Nos esquecemos que nós fazemos parte de um grande projeto missionário. Pessoas já abandonaram tudo. Se hoje nós podemos ouvir e fomos alcançados pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, foi porque pessoas não tinham o pensamento que a maioria dos crentes tem hoje, de se preocuparem apenas com o próprio umbigo, de estarem na zona de conforto, onde eles não querem perder ou doar algumas horas de seus dias. Não. Temos dificuldade de abrirmos mão de 30 minutos da nossa vida, não é? Seja para fazer uma visita, ver se o outro está precisando de alguma coisa. Temos dificuldade. Paulo, ele olhava
e tinham essa visão maravilhosa do trabalho pastoral e missionário. Assim também deve ser comigo, com você. Tudo o que fazemos em nome de Cristo Jesus, seja ensinar, seja servir, seja evangelizar, seja discipular. Discipular é isso, é a transmissão de conhecimento. Cristo nos ensinou isso. Ele diz que nós devemos fazer. Então, tudo que nós fazemos em nome de Cristo, seja ensinar, servir, evangelizar, discipular, tudo isso só tem valor se for fruto da graça de Deus. E o propósito final de tudo é agradar o Senhor, fazer a vontade do Senhor. Terceiro, nós vemos aqui uma glória que pertence somente a Cristo. Do verso 17 até a parte A do verso 19. Portanto, tenho motivo para me gloriar em Cristo Jesus, nas coisas pertinentes a Deus. Porque não ousarei falar de coisa alguma, senão daquilo que Cristo tem feito por meu intermédio. Eu sou apenas um canal, para que a bênção de Deus alcance outras pessoas. Você consegue se enxergar como esse canal, para que a bênção de Deus alcance outras pessoas? Talvez você esteja caminhando na fé já há alguns anos, né? 10, 12, 15 anos. Já é o veterano, né, da fé. O negócio agora é deixar para os mais novos, né? Não, meu irmão, abrir os lábios e pregar o evangelho, você deve morrer, até no dia da sua morte, aproveitar cada oportunidade que Deus te dá. Aproveitar cada oportunidade que Deus der a você. E aí ele diz, né? Porque não ousarei falar de coisa alguma, senão daquilo que Cristo tem feito por meu intermédio, para a obediência dos gentios, em palavra e ação. Pelo poder de sinais e prodígios, né? No poder do Espírito Santo, de modo, desde Jerusalém até arredores e por aí vai. Ou seja, veja que Paulo ele não estava se vangloriando, né, de si mesmo, mas em Cristo Jesus. Ele diz, olha, que ele não ousaria falar de nada, senão daquilo que Cristo realizou por meio dele, seja por meio de palavras, seja por meio de obras, seja por meio de sinais, ou seja por meio de milagres. Que ele está dizendo, tudo foi obra do Senhor, do início ao fim. Ou seja, ele reconhece que o verdadeiro fruto do ministério não vem da habilidade humana, embora ele tenha aprendido, né, com o melhor de sua época. Paulo ele reconhece isso. O verdadeiro fruto do ministério não vem da habilidade humana, mas do poder de Deus operando por meio do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso deve nos lembrar que a glória, ou seja, qualquer glória, qualquer sucesso, qualquer avanço no ministério, tudo pertence a Cristo. E eu estou falando ministério, mas você aplica isso na sua vida. Tudo que você tem, tudo que você conquistou, aonde você está, é fruto da graça de Deus e tudo pertence a Deus. Então a igreja, ela não é palco de homens. Não deveria ser, pelo menos. A igreja não é palco de homem, mas é lugar onde Cristo deve ser exaltado. A igreja é lugar onde Cristo deve ser exaltado. Que possamos ser instrumentos úteis nas mãos do Senhor. Mas sempre lembrando que o poder é dele, a glória é dele, a obra é dele. Mas que desejemos ser esse instrumento útil nas mãos do Senhor. Esse canal para que a bênção de Deus alcance outras pessoas. Quarto e último princípio para a gente encerrar. Uma missão que avança com clareza e prioridade, né? Parte B do verso 19 até o verso 21. E ele diz, né? De modo que desde Jerusalém e arredores até o Ilírico tenho proclamado plenamente o evangelho de Cristo. Desse modo, esforcei-me por anunciar o evangelho, não onde Cristo já havia sido proclamado, para não edificar sobre fundamento alheio. Pelo contrário, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram entenderão. Então veja, Paulo ele termina esse trecho com uma afirmação impressionante. Essa é a declaração do apóstolo Paulo. Paulo ele tinha um plano. E esse plano estava bem claro. Estava nítido em sua mente. O objetivo do apóstolo Paulo era anunciar Cristo onde ele não havia sido pregado. Ou seja, ele queria lançar o fundamento do evangelho em terras novas, nos gentios. Ou seja, cumprindo a profecia descrita lá em Isaías
no capítulo 52, né? Que fala daqueles que ainda não viram nem ouviram, mas seriam alcançados pela mensagem do servo sofredor. Ou seja, isso nos mostra o zelo missionário do apóstolo Paulo. Paulo ele não vivia de forma aleatória, mas com propósito, com foco. Nós vivemos em uma era onde nós podemos perder tempo, e perdemos tempo, né? Seja com entretenimento, ou perdendo tempo ali na rede social, né? Imagine se você separasse esse tempo que você fica rolando ali o feed, né? Notícia. Se você contasse no final da semana quanto tempo deu, se você convertesse isso para pregar o evangelho, puxa, já daria um bom tempo, provavelmente, né? Umas boas horas, talvez, não é? Para pregarmos o evangelho. Então, Paulo, ele não vivia de forma aleatória, mas com propósito. Paulo, havia nele um senso de urgência em pregar o evangelho, em anunciar a palavra de Deus. Havia esse senso de urgência, uma visão clara, uma paixão por ver Cristo sendo conhecido, né? Ou seja, Cristo sendo anunciado entre as nações. Há esse mesmo senso de urgência em mim e em você? De Cristo ser pregado ou anunciado, seja aos nossos familiares, amigos, colegas de trabalho. Sei, né, como diz o ditado, santo de casa não faz milagre, né? Se você encontra essa dificuldade, pelo menos deveria orar para que Deus colocasse pessoas no caminho de seus familiares. Homens e mulheres que preguem o verdadeiro evangelho, o evangelho genuíno de nosso Senhor Jesus Cristo, para que de fato haja arrependimento, convicção de pecado, que olhos possam ser abertos e corações possam ser quebrantados. E também ore para que Deus possa enviar você, te usar como um instrumento útil nas mãos dele. Que no abrir dos seus lábios, o Espírito Santo possa operar na vida de pessoas. Paulo ele tinha esse senso de urgência. Paulo tinha essa visão clara e essa paixão por ver Cristo tornando-se conhecido entre as nações. E nós? E você? Você tem vivido com essa mesma perspectiva? Nós temos vivido com essa mesma clareza e prioridade? Há muitos lugares, meu irmão, há muitos lugares e corações que ainda não ouviram o evangelho. Creio que muitos seus familiares ou pessoas do seu círculo de amizades, de amigos, que não ouviram o evangelho. Deus te colocou ali. Você é esse instrumento nas mãos do Senhor. Há pessoas ao nosso redor que nunca foram alcançadas, seja pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo, não foram alcançadas com o discipulado, essa transmissão de conhecimento, não foram alcançadas com a palavra de Deus. E Deus te colocou lá. O que você tem que fazer é orar a Deus e abrir os teus lábios, pregar o Senhor. Ou seja, cada um de nós tem um papel nessa missão. Mas a pergunta é, nós nos enxergamos nesta missão? Nós compreendemos que nós fazemos parte desta missão, deste projeto missionário que o nosso Senhor Jesus Cristo nos comissionou? Eu sei, meu irmão, que nem todos serão como Paulo, viajando até os confins da terra. Mas todos nós, sem exceção, podemos viver com intencionalidade, né? Ou seja, de maneira intencional, falar de Cristo, anunciar a Cristo. Todos nós podemos viver, seja para sustentar a obra de nosso Senhor Jesus Cristo, ajudar aqueles que estão sendo enviados, aqueles que Deus colocou um projeto no coração deles. Seja, né, como eu disse, às vezes a pessoa, Deus te colocou um negócio no seu coração aí para você servir. Seja lá o sopão da madrugada, cabeça o projeto, ora para Deus enviar o apoio, e eu garanto que Deus vai enviar o apoio. Todos nós. Só que lembre-se disso, nenhum trabalho no começo é fácil. Nenhum. Tudo é difícil. Ou seja, nem todos foram chamados para viver viajando como o apóstolo Paulo, mas todos nós podemos viver, seja falando de Cristo, pregando a Cristo, sustentando a obra de Cristo. Podemos orar pelos perdidos, né?
Que é uma coisa muito difícil também, não é? Nós não queremos problemas, meu irmão. Pessoas são difíceis. Eu sou difícil. Você é difícil. Você acha que uma pessoa totalmente nas trevas vai ser fácil de mexer? Com inúmeros problemas, cheios de traumas, angústias e aflições. Totalmente oprimidas. Mas nós queremos pessoas sem problemas. Nós não queremos nos envolver com problemas. Desde que a nossa família esteja bem, desde que a nossa família esteja ouvindo o Evangelho, desde que a nossa casa está recebendo a palavra de Deus, o resto é com Deus, né? Aquele velho ditado, ema, 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 cada um com o seu problema, né? Nós não fomos chamados para isso. Então, em Romanos, capítulo 15, do verso 14 ao verso 21, Paulo nos convida a olhar para o ministério com esse olhar. Os olhos cheios de gratidão pela graça de Deus, olhos voltados para Cristo Jesus e olhos atentos também ao mundo que precisa ouvir o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, grave isso. Um olhar de gratidão pela graça de Deus, olhos voltados somente a Cristo Jesus e olhar também para esse mundo que precisa ouvir o Evangelho. Que Deus nos conceda esse mesmo espírito, seja uma vida madura, mas sempre humilde. Crescemos no conhecimento, mas também crescemos em humildade. Seja um ministério cheio de graça, mas que reconhece a nossa dependência todos os dias do Senhor. Seja uma glória que vai para toda a vida. Que Deus nos dê essa graça. Que nós possamos reconhecer que nós fazemos parte desta missão. Fomos comissionados pelo nosso general, que é Cristo Jesus. E nós temos que completar essa missão. Nós precisamos levar o Evangelho. Abrir os nossos lábios e pregar a palavra de Deus. Que o nosso coração possa queimar com relação a isso. Ele me arrancou da sarjeta, de uma vida sem sentido, sem significado e sem propósito. E muitas pessoas, elas podem ter dinheiro, elas podem estar com um sorriso no rosto, mas se elas não têm a Cristo, elas são infelizes. Deus já disse isso. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Eles podem ter dinheiro, eles podem ter sucesso, eles podem alcançar os prazeres deste mundo, mas longe do Senhor não há paz. A paz que Cristo dá. Ele mesmo disse, a paz que eu vos dou, o mundo não pode roubar. O que o homem precisa é de Deus. É ouvir o Evangelho. E Deus já nos chamou. Deus nos comissionou. Deus nos enviou para essa missão. E Ele já nos capacitou. Que eu e você possamos dizer como o apóstolo Paulo, eu tenho divulgado o Evangelho de Cristo Jesus. Toda oportunidade que Ele me dá, eu tenho divulgado o Evangelho. Agora, a pergunta que eu encerro é, será se o Senhor vai encontrar fiéis nesse chamado? Nesta missão? Examine aí a sua vida mesmo. Hoje, o Senhor olhando para você, Ele vai achar você fiel a essa missão? A sua vocação? Porque Ele já ordenou. Deus tenha misericórdia de nós e mude a nossa mentalidade. Vamos ficar de pé, vamos orar a Deus.